Boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus seguidores fiéis. Muito obrigado por estar me seguindo. Espero que aqueles que virem por acaso no meu canal, que me dê um joinha e deixa um like, compartilha meu vídeo e me ajuda aí pro canal meu tá crescendo devagarinho, é tão lento, mais lento do que uma tartaruga. Mas eu espero a ajuda de vocês. Então, eu hoje vim fazer esse vídeo aqui para mim falar sobre a Michele Bolsonaro. Ela, como evangélica, eu vi uma pregação dela e que ela não faz, não entra no palco para falar de política, ela entra no palco para falar de Deus e joga praga nos outros. Aí é uma evangélica totalmente diferente dos evangélicos que eu já conheci nessa longa estrada da vida. Eu já conheci evangélicos mesmo, que pega a paz, o amor, a fraternidade, a compaixão. Mas esses que pregam só para ganhar em política, para mim estão usando o nome de Deus em favor de uma candidatura, em favor de dinheiro. Estão vendendo o nome de Jesus. Jesus, quando entrou no templo, ele falou que não faça da casa do meu pai comércio. E hoje o que mais tem é a casa do pai sendo comércio, né? É pastor milionário, bilionário, que os crentes nunca param para pensar assim, da onde que veio a riqueza dele se ele não trabalha, né? Eles não param para pensar, estão com a cabeça tão feita que não para pensar. E acham que a Bíblia, nossa, foi escrita pelos discípulos de Jesus, de Moisés, foi escrita por essas pessoas. A Bíblia não foi escrita por essas pessoas. A Bíblia foi escrita por homens como nós, pessoas como nós, que depois de 70 anos ou mais que Jesus morreu, eles começaram a escrever a Bíblia. Então, cada pessoa escreveu de um jeito. Então, é uma Bíblia feita, a Bíblia é um livro feito por homens, por crenças também, porque eu já prestei bastante atenção. Ali só fala no povo de Israel, no povo de Cafarnaum, não sei o que lá, tudo aquilo lá do Oriente Médio, mas dos outros países não fala nada. E a China diz que é o país mais velho do mundo, mas ninguém fala sobre China, sobre nada. Jesus só andou naquele pedacinho lá. E o que ele falou lá, ele falou para aqueles discípulos dele lá, que estavam seguindo ele, falando, do mesmo jeito que vos vi eu subindo, eu vou voltar um dia, com anjos e glórias. E eles morreram sem ver a volta. Cura. Muitas pessoas, muitos evangélicos ficam fazendo palhaçada dentro da igreja, pula, grita, e faz coisa, e o outro lá vai lá e tira o espírito. Eles não falam, eu não vejo as coisas falando em Deus, eu vejo eles falando mais no demônio para poder causar medo nos seguidores, para causar medo, e a pessoa fica a correr para a igreja para poder tirar aquele demônio, né? Ele só fala mais no demônio que em Deus, né? Parece até que o demônio tem mais poder do que Jesus. Aí ela estava falando lá e excomungando, falando que a operação do Rio de Janeiro foi um sucesso, porque matou muita pessoa, né? Então, mas o que eu preciso falar para ela é que Jesus morreu entre dois ladrões, no meio de dois bandidos, e abençoou um. O que falou para ele, que ele era inocente, falou para ele, ainda hoje você estará comigo na casa do meu pai, né? Ele salvou ele. Então, no meio dos bandidos, eu não estou gloriando bandido, não. O Bolsonaro falou que bandido bom é bandido morto, mas o Bolsonaro está vivo. E os filhos dele, está tudo vivo. Então, não é não. E outra coisa que o Bolsonaro falava sempre era que não gostava de direitos humanos, que era direito de bandido. Agora ele está pedindo ajuda para os direitos humanos para poder não ir preso. O presidiário Bolsonaro, falou que
é, nunca ia para cadeia, que ele tinha porte de atleta, ele ou saía do governo para... Só Deus tirava ele de lá, Deus tirou, né? Deu inteligência às pessoas e tirou. E disse que ele saía dali ou para... Ou morria ou fazia não sei o que lá. Mas é preso, ele nunca ia. Aí agora vai. Aí tem hora que é bom não falar muitas coisas. Por causa que no meio daquele monte de morto lá, morreu bandido, tudo bem, mas tem um monte de... Morreu inocente também no meio, inclusive os 4 soldados que estavam lutando lá, né, para salvar as pessoas. E o chefão ficou vivo, ninguém veio nem falar nele. E ele pode crer que eles mataram 100, ele já pôs mais 100 lá no lugar, ou 200. Porque eles são assim, morre um, vem 4 no lugar. Entrou lá para matar aquilo tudo lá, para mostrar para o mundo que aqui tem terrorismo, que aqui mata, que não sei o quê. Mas quando foi explodir lá o carro de bomba lá no aeroporto, ninguém mostrou para o mundo que aqui tinha terrorismo. Porque era bolsonarista, né? Aí não tem terrorismo. Quando o Jefferson foi lá, a polícia foi prender ele recebeu com granada. Mas aí não é terrorismo, não é fascismo, não é terrorismo, não é nada, por causa que ele era bolsonarista, né? Não tem importância. Eles falam tanto do Lula, ladrão, não sei o quê, mas aquele lá, bolsonarista, foi pegado com as orbas cheias de dinheiro, né? E malas de dinheiro, e cocaína dentro de avião, 30 e poucos quilos de cocaína dentro de avião, e joias sem ser declaradas, e tanta coisa, que se fosse uma tudo, dá pelo menos 50 anos de cadeia. Aí, então, a minha revolta é isso, porque não foi lá, matou todo mundo, para mostrar para o mundo, para fazer campanha política com corpos, e não pegou o bandido-chefe. E não fez uma base militar lá no morro, lá no Complexo do Alemão, na Santa Marta. Põe base militar lá dentro, que assim toda vez que o bandido cometer uma barbaridade lá, a polícia já está lá dentro, já está vendo, pega ele e prende. Faz prisão com muito segurança para essas pessoas. Aí leva tudo em fila, prende todo mundo, taca todo mundo na cadeia e deixa lá. Esquece que eles existem, deixa eles. Vivo é melhor, porque a pessoa, quando está vivo, quanto mais ficar em segurança, com dificuldade, mais arrependimento a pessoa vai tendo com o tempo, fica doido de uma vez. Mas é isso aí. Então, aqui vai ficando o meu abraço, a minha oração para que os bolsonaristas, os bolsominhos, tenha mais um pouco de inteligência, não fique acreditando em coisa falsa. Eu, por exemplo, sou de esquerda, mas eu não tem canal de esquerda que eu não gosto, porque fala demais. Igual o Thiago do Reis, por exemplo. É um cara famoso e tudo, mas eu não gosto de assistir. Ele fala demais. Tudo é uma bomba que vai estourar em Brasília. Estourou uma bomba, não sei na onde. O Bolsonaro vai ser preso de hoje para amanhã. Porque não sei o que. Fala tanta coisa que termina falando coisa com coisa que a gente nem entende o que ele está querendo dizer. Nunca estourou bomba nenhuma lá em Brasília, porque ele fala que vai estourar uma bomba em Brasília. E nem nunca o Bolsonaro ainda não foi preso ainda. Está lá na casa dele ainda. Então a pessoa deve falar as coisas com sabiência, quando tiver certeza. Outra coisa que eu detesto é aquele Nicolas. Aquele cara fala tanta coisa que ele não prova, ele nunca vai provar o que ele fala. O cara é um idiota. Não, fala, parecendo um papagaio de pirata.
ensina a falar e fica falando blé, 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 mas não sai nada, ninguém entende nada, aí falando mentira pros outros. Conta um monte de mentira, pega contexto de uma palavra que o Lula fez e arruma lá uma fala e põe alguma palavra lá que ele tirou do contexto, lá uma palavra, e põe lá no meio e fala que o Lula falou. Então os caras não dá para acreditar, você mesmo tem que ter inteligência quando você for votar. Escolhe o seu candidato, o candidato que falou de fazer alguma coisa pro Brasil, alguém que tem ideias, que tem projetos, porque hoje em dia eu só vejo brigar na Câmara. Um quer anistia, o outro quer blindar os bolsonaristas, porque tem cheio de bandido, e deve ter de PT também, mas quer essa blindagem por toda lei. Ninguém fala nem projetos sociais, ninguém fala nem quando vai votar o projetos sociais, aí ninguém fala nada, ninguém quer votar. Só brigaram o tempo todo. Então a gente está votando neles, dando voto da gente, perdendo o tempo da gente ir lá no votar, para poder eles ficar brigando lá em Brasília, discutindo o projeto a favor deles, não a favor do povo. Aí, para votar, escolha uma pessoa que tem projeto para o Brasil, para o povo, que seja de esquerda e direita, mas que tenha projetos, não para ficar brigando. Outro comprou não sei quantas casas, não sei quantos milhões, outro comprou não sei quantos apartamentos e pagou em dinheiro vivo, outro trouxe um monte de joia que não era, ele ficou, não sei o que tem lá, sabe? Tanta coisa, tanta idiotice, que a gente fica parado pensando, eu não vou votar mais. Não está tendo condições de votar mais, tá incrível. Então é isso aí, meus amigos. Pega o meu vídeo, compartilha, me siga aí e dá um joinha para mim. Muito obrigado.